Olá pessoal, boa tarde, né? Boa tarde, bom dia. Hoje, 11 de julho de 2025. E o assunto, gente, é a questão envolvendo aí, né, ainda o tarifaço. Só que nós vamos trazer aqui uma matéria em que revela a forma que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão agindo ou reagindo mediante a toda essa questão. Agora, uma coisa que nos preocupa e me preocupa muito é que nós estamos vendo cada vez mais um judiciário, né? Um judiciário que já tem uma sentença pronta em meio a um julgamento. Pelo menos é o que a gente começa a perceber, né? Ou melhor, já começa a perceber não, né? A gente começa a ter uma maior evolução dessa ideia e desse pensamento. Olha o título da matéria, gente. Isso aqui é algo assim que dentro de um contexto jurídico não era para nenhum magistrado, seja de primeira, segunda instância, seja do TRF, seja do STJ, Supremo, enfim, CNJ, não importa a instância que ele atue, jamais era para ministros estarem dando entrevistas sobre o assunto e, mais importante, já dando opiniões como se os fatos estivessem vamos dizer assim, consumados. O papel do juiz, gente, do magistrado, é se manifestar nos autos. Fora dos autos, não é compatível com a função que ele exerce. Olha aqui a matéria. Ministros do STF desdenham de Eduardo Bolsonaro. E aí fica uma grande pergunta. Se de fato isso aqui que eu vou ler para vocês aconteceu, como é que a gente pode olhar para esse julgamento e ver impessoalidade ou imparcialidade dentro de um contexto em que ministros, aparentemente, é o que dá a entender a matéria, debocham do que fala, né, os réus que estão tentando provar a sua inocência? E aí isso preocupa o nosso país, a sociedade, né? E o Brasil precisa, de alguma forma, em algum momento, retomar vamos dizer assim, voltar, né, a ter, de fato, o papel jurídico, né, sendo, como é que a gente pode dizer assim, sendo, de fato, a palavra me fugiu agora, é porque eu estava lendo a matéria da Janja agora há pouco, será que contagiou? Enfim, nós precisamos ver o nosso judiciário retornando ao papel de judiciário. Talvez essa seja a frase, né? Bom, vamos para a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações, marque aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem a nossa chave Pix, tem o link de convite para o nosso grupo do WhatsApp, onde você vai ter ali acesso às matérias que a gente vai postando e às nossas lives, tá? Bom, vamos aqui, gente, ó. Fala sério, ministros do STF desdenham de Eduardo Bolsonaro, né? No meu ponto de vista, eu acho que isso não é uma coisa condizente com quem está ou quem estão julgando, né? Bom, matéria. Integrantes do Supremo Tribunal Federal, STF, responderam com ironia e descrédito às solicitações do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que sucederam as falas de Donald Trump sobre o ministro Alexandre de Moraes. Dois magistrados da corte disseram ao portal Metrópolis que as demandas nem sequer vão entrar em pauta na discussão interna do tribunal. Ou seja, vocês observaram que tipo assim, nós temos um Supremo que ele ignora os fatos, que ele escolhe e decide o que entra, o que não entra. Eles não estão nem aí se aquilo ali é bom, né? Se pode trazer alguma prova. A gente tem, por exemplo, os vídeos de Bolsonaro, na audiência de Bolsonaro. Esses vídeos não puderam ser apresentados. Mas nós tivemos no primeiro julgamento, lá no início de tudo, na primeira sessão do julgamento, Moraes trouxe vídeos que não estavam nos autos. Ele apresentou esses vídeos lá e colocou os vídeos lá. Então você vê que há uma atuação desigual. No julgamento do general, o ex-vice, né, o candidato a vice junto com Bolsonaro, né, e também teve acho que o Torres também foi junto, né?
nesse dia, o que aconteceu? Foram proibidos os celulares, mas foram proibidos os celulares apenas para a defesa. A PGR, que estava fazendo papel de acusação, os assessores de Moraes, todo mundo teve acesso aos celulares, menos a defesa dos réus que estavam ali naquela ação. A gente trouxe a matéria sobre... Então você vê que há uma desigualdade. Agora eles dizem o que aqui? Que a demanda, o que foi apresentado depois das falas por Eduardo Bolsonaro, sequer vão entrar em pauta. Ou seja, a gente põe o que a gente quer, a gente apresenta o que a gente quer. E aí eu fico perguntando a vocês, falam tanto no direito, né? Como é que fala lá? No desrespeito, né? O Moraes acabou multando novamente o Alan dos Santos, porque diz que Alan dos Santos desrespeita a justiça, né? Mais ou menos nesse sentido. E aqui, gente, como é que a gente olha, como é que nós olhamos para esse tipo de ação, né? Questionado sobre os pedidos do deputado, um dos ministros reagiu com incredulidade. Fala sério! Enquanto o outro foi enfático ao afirmar chance zero, obviamente. Eduardo Bolsonaro, atualmente afastado do mandato, apresentou 3 reivindicações depois de Trump acusar o judiciário brasileiro de perseguir o presidente Jair Bolsonaro. Eduardo, em suas solicitações, destacou que não representava oficialmente o governo dos Estados Unidos e propôs anistia ampla para condenados por tentativa de golpe de Estado, liberação da candidatura de Jair Bolsonaro em 2026 e afastamento do ministro Alexandre de Moraes do STF. O Metrópolis informou que pouco tempo depois de contatar os magistrados, o ministro Gilmar Mendes publicou no X que nenhuma Suprema Corte sofreu ataques tão violentos quanto a brasileira. Aí tem o Twitter dele aqui, a gente já leu mais cedo, né? Aí vou ler só o resuminho aqui, né? As decisões judiciais e a conformação de direitos fundamentais no Estado democrático de direito são inerentemente responsivas aos riscos factuais de violação da ordem jurídica, né? O que nenhuma outra democracia contemporânea enfrentou, uma tentativa de golpe de Estado em plena luz do dia, né? E aí né, quando eu li esse trecho todo, né, eu lembrei, né, em 2017, se me falha a memória, o Congresso foi ocupado por 3 dias, tocaram fogo no Congresso, seguranças foram parar em hospitais. Vidros quebrados, computadores quebrados, né, danificaram, enfim, foi um Deus nos acuda, mas é engraçado que esse período eles esqueceram. Continuando, Trump estaria insatisfeito com o julgamento de Bolsonaro no STF. O ex-estrategista da Casa Branca, Steve Bannon, que atuou no primeiro governo de Donald Trump, disse nesta semana que o presidente dos Estados Unidos está irritado com o julgamento de Bolsonaro no STF. Em entrevista ao portal UOL, publicada na última terça-feira, 8, Bannon afirmou que sanções contra Alexandre de Moraes podem acontecer. Somos grandes apoiadores do movimento Bolsonaro desde que o conhecemos em 2017, destacou. E acho que a manifestação mostra que o presidente Trump está totalmente ciente do que está acontecendo. Também nesta quinta-feira, 10, o advogado da Trump Media e da Rumble, Martin de Luca, falou que o presidente dos Estados Unidos vê negativamente a decisão do TSE de tornar Bolsonaro inelegível. Conforme é dito ao UOL, Trump enxerga a similaridade entre a situação atual do ex-presidente brasileiro e o que o próprio norte-americano vivenciou anteriormente. Bom, tá aí, gente, a matéria, né? Vamos aguardar para ver o desenrolar disso aqui, né? Agora, nós estamos vivendo um momento muito complexo, muito delicado no nosso país, porque a gente percebe que tanto o presidente da República como ministros da Suprema Corte, né, eles não buscam, vamos dizer assim, um apaziguamento, eles buscam um confronto. Eles estão buscando um confronto com Donald Trump. A gente percebe, né, que há esse sentimento de confrontar.
Lula, ele tá apostando, ele tá tentando usar essa situação agora para aumentar a popularidade dele, né? Para tentar jogar a sociedade aí contra Bolsonaro, né? Enfim, tá usando isso aí, tá focando na questão Bolsonaro para dizer que Bolsonaro é o culpado, né? Ele não lembra, ou ele finge, né? Junto com Moraes, o ex-assessor de o conselheiro de Donald Trump, que ficou preso algumas horas aqui no Brasil, quando veio, né? Vocês lembram disso? Ele veio para o Brasil, acabou ficando preso aqui no Brasil, né? Por algumas horas ali, a Polícia Federal interrogou ele, né? Quer dizer, a mando de Moraes, quer dizer, foi um negócio lamentável isso aí. Mas é óbvio, a culpa é de Bolsonaro, né? Eles vão ignorar esses fatos do governo brasileiro, do judiciário brasileiro, né? Atuar ali de forma direta contra pessoas ligadas a Donald Trump e vão fingir que não fizeram nada de errado e que toda a culpa é em cima de Bolsonaro. Bom, vamos para os comentários, gente, para a gente finalizar aqui. Vai deixando seu comentário, a gente vai lendo durante aí os nossos vídeos. Regina Rancoleta comentando aqui, bom dia, querida. Ela colocou aqui, bom dia para você também, querida, obrigado pelo carinho. Comentou no vídeo, efeitos e reações após tarifaços de Trump ao Brasil, né? Marcar aqui o comentário dela, né? E vou também aproveitar para responder aqui, olá, né? Bom dia. Aí colocar aqui um assim, prontinho. Obrigado, querida, pelo carinho. Bom, próximo comentário, deixa eu ver quem está comentando mais. Raimundo Nonato. Quanto tempo, hein, Raimundo? Um abraço, meu amigo. Ele comentou aqui, eu acredito que precisa chamar o sósia para falar em seu lugar. Pois é, mas parece que não vai ter mais não, Raimundo. Parece que o homem recuou da ideia, né? Ele comentou aqui no vídeo, Lula prepara pronunciamento em rede nacional para responder tarifaço de Trump. Isso ia ser feito ontem, se esperava que fizesse hoje, mas parece que Lula recuou dessa ideia. E finalizando aqui, Jaidete Marli de Albuquerque, né? Comentando também, preparem o panelaço. Será que foi isso que fez o Lula recuar, Jaidete? Lula prepara pronunciamento em rede nacional para responder tarifaço de Trump. Bom, gente, eu espero que pelo menos o nosso judiciário ele ponha um pouco o pé no freio, repense, né, esse método aí que eles estão adotando de conflitar os Estados Unidos. Porque a gente vai amargar isso daí. O nosso povo vamos amargar. Agora, querendo ou não, um pouco da culpa disso aí, dessas consequências, somos nós. Nossa, né? Eu vou falar aqui no modo geral, o homem tá lá porque escolheram que ele estivesse lá, não foi assim? Então, bom, finalizando, a gente volta com mais informação daqui a pouco, gente. Fui!